conduzir a brotação dos ramos e para iniciar o processo de desenvolvimento, ela teve que consumir reserva de algum lugar. E essa reserva foi justamente do sistema radicular. Nesse caso aqui, nós chamamos exatamente essa característica, que em condições normais, né, a planta como um todo, do jeito que ela está aqui, ela tem como fonte as folhas, ou seja, elas estão produzindo glicose através da fotossíntese, armazenando, né, através do floema. Ela redistribui essa seiva elaborada, ou seja, glicose, para as folhas mais novas, para os ramos, para a raiz, para flores e para os frutos. Então, quer dizer, numa situação dessa, as folhas são fonte e os drenos, ou seja, aqueles que vão assimilar esses nutrientes, essa glicose, vão ser as folhas novas. O que seria uma folha nova no cafeeiro? Seria aquela em que a largura dela é menor do que 2,5 cm. Quando a folha atinge a largura superior a 2,5 cm, ela já está promovendo a fotossíntese. Nós já consideramos uma folha madura. Então, as folhas são fontes que enviam reserva para as folhas mais novas desenvolverem, para os ramos, para as flores, para os frutos, que são grandes consumidores de reserva, e para o sistema radicular, que é um dreno fortíssimo. Então, no caso dessa planta aqui, fonte vão ser as folhas com largura aqui superior a 2,5 cm, e dreno vão ser folhas novas, ramos, sistema radicular, flor e fruto. Esses vão ser os drenos. Só que nós não podemos pensar que essa planta vai ser perfeita o resto da vida útil dela. Por exemplo, há 2 anos atrás, nessa planta foi feita a poda, que eu acabei de mostrar. Nessa situação, que eu retirei todas as folhas, ou seja, eu retirei todos os órgãos que eram fontes, da onde que a planta vai tirar reserva? Não vai ser da raiz? Então a raiz deixa de ser um dreno fortíssimo, de reservar, absorver e reservar energia, e passa a ser uma fonte. Ou seja, ela que vai distribuir reserva para que essa planta cresça. Por isso que nós falamos que o floema, que é o condutor de seiva elaborada, ele tem a função de distribuição, que é da folha para a planta, e redistribuição, como é esse caso aqui. Da parte do sistema radicular, ele passa energia para que a parte aérea sobreviva. E é o que justifica a morte das raízes. Outro exemplo aqui, né, é que enquanto esse fruto está na planta, ele é um dreno fortíssimo. Ele absorve uma quantidade enorme de nutrientes. Uma vez que esse fruto é colhido e a semente for ser utilizada para a produção de mudas, a reserva dessa semente que vai ser utilizada para o desenvolvimento do embrião. Então, enquanto o fruto estava aqui na planta, ele era um dreno. Quando ele passa lá para a produção de mudas, para o desenvolvimento do embrião, ele passa a ser uma fonte. Então, nem todos os órgãos são fonte para sempre e nem todos os órgãos são dreno para frente, né? Espero que vocês tenham entendido. Esse, então, é a morfologia do cafeeiro, né? Com estruturas de raízes, caules, ramos, né? Ramos ortotrópicos e plagiotrópicos, frutos, flores e folhas. Então, na verdade, outra característica que a gente observa em termos de fisiologia é justamente a produção de glicose, que é realizada pelo processo de fotossíntese. Então, o cafeeiro, igualzinho nós estamos nessa área aqui, ele é uma planta que originalmente ele permanece nessas condições aqui de sombreamento. Ou seja, chega até a folha aqui 50% de luminosidade. Essa é uma característica do cafeeiro. Nessas condições, o cafeeiro todos os anos produz a mesma coisa. Só que o homem tirou essa característica da planta porque ele levou a planta dessas condições de sombreamento para pleno sol. Então, em termos fotossintéticos, é claro que a planta que está a pleno sol, ela desenvolve mais rápido. Então, outra coisa que a gente pode observar é a diferença
Esses dois ramos que eu vou comparar são dois ramos da cultivar Acaiá, da mesma idade, nas mesmas condições, com a mesma adubação, com a diferença de um estar a pleno sol e o outro estar a meia sombra.